não te conheço. Qual é o teu nome? É, você. Meu nome é Ezequiel. Ezequiel, prazer te ter aqui, cara. Você responde a oração pra gente. Isso daqui também, acho que é a primeira vez no culto de jovens vocês vêm, né? Diego. Prazer, Diego. Você também. Ed. Edson. Ed. Prazer, Ed. Você. Sou o Pedro. Ele é o Pedro. Vocês. Beatriz. Ela é a Ana Beatriz e a Camila. Camila. Oi, boa noite. Larissa. Larissa. Laís. Laís. Pera. Você. Gabriel. Gabriel. Eu já falei. O povo saber, né? O povo quer saber seu nome. Laís. Tem um escondido ali. Qual é o nome dele mesmo? Felipe. E o Felipe tá lá no filtro. Esther. Daniela. Cara, eu quero dizer pra vocês que vocês são resposta de oração pra gente. Quero dizer pra vocês que vocês são muito importantes. Sabe, essa igreja tá aberta pra receber vocês. Nós temos orado por vocês, nós temos orado pela nossa juventude, pela nossa geração. Eu creio numa geração avivalista, numa geração assim, forte e poderosa, que vai operar milagres, assim como Jesus fazia. Amém? E cara, hoje, como vocês podem ver, hoje é um tema bem especial. Eu acho que nem eu falei aqui da vez passada, eu acho que o que marca a nossa juventude são as escolhas que a gente tem, os nossos sonhos. Só que todo sonho, ele exige uma escolha. E cara, hoje é um dia que o Senhor preparou para trazer alguém aqui, sábia, uma pessoa cheia de sabedoria e de experiência, para trazer conselhos para você, trazer conselhos sobre as decisões que você tem que tomar. Então hoje eu estou muito feliz porque é alguém que eu admiro muito, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão que eu tenho por ela. Então hoje é a Iva. A Iva é uma mulher incrível. A Iva, ela morou 10 anos no Canadá, não é isso? 13. Isso, morou 13 anos no Canadá. Ela tem até um filho canadense. Então, assim, é uma pessoa que trabalha com isso, trabalha com intercâmbios e tudo mais. Eu acredito que boa parte de vocês tem um sonho de, se não morar fora, ou estudar, né, ou conhecer novos lugares. Ela está aqui hoje para trazer para vocês conselhos sobre como chegar nesses lugares que vocês tanto almejam. Então hoje eu venho... Vem cá, Iva. Trazer a Iva. Já. E mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença, por você estar aqui disponível para falar pra gente. Obrigada. Que responsabilidade, né? Obrigada, é uma honra estar aqui. E eu falo que ser convidada para dar uma palavra no Verbo é muita responsabilidade, porque o padrão de excelência aqui é muito alto. Então, eu me sinto honrada e agradeço muito por isso. Então, antes de qualquer coisa, eu trabalho com viagens, tudo, mas, antes de tudo, eu sou mãe. Então, e sou cristã, sou filha, sou mãe. E a gente não pode começar a falar de qualquer coisa além de, né, antes de começarmos a falar da palavra, né? O poder das escolhas que tem na própria palavra, né? Eu sei que está todo mundo... eu anotei, eu sou bem bagunçada, sabe assim? Então, hoje eu tentei me organizar nas anotações, foi assim, a primeira vez que eu vou estar falando para jovens, e tem alguma coisa com o dezembro aqui, né, pastor? Comigo, porque o ano passado eu tive o prazer de falar aqui para algumas mulheres, e esse ano eu estou aqui de novo falando para os jovens, que é um grupo que eu admiro bastante. E foi muito incrível isso, estar preparando alguma coisa para falar aqui, porque eu voltei na minha infância. Eu voltei lá, Deus me levou lá para quando eu ainda sonhava, né, e achava que era quase... Eu nunca achei que era impossível, mas a minha família achava que era impossível realizar qualquer sonho.
E eu lembro eu criancinha sonhando que um dia eu ia morar fora do Brasil. Eu falava que um dia eu iria fazer faculdade no Canadá. Só que eu nasci no interior do Tocantins, aonde tipo a probabilidade, minha mãe não sabia, minha mãe não tem problemas, né, assim, não tem conhecimento. Então eu imaginava como que ela vai para onde? Canadá? Tipo, ir para um outro estado já era assim demais, né, para gente. Então, eu voltei em tudo isso e senti muita gratidão ao Senhor, sabe? Por tudo que tem proporcionado, por tudo que Ele tem feito e as decisões que eu fui tomando no meio do caminho, né? Porque nós somos responsáveis. Deus coloca um sonho no nosso coração, mas somos nós que somos responsáveis por realizar esse sonho, né? Por dar um passo, mesmo que seja esse passo de fé. As decisões, as escolhas que nós precisamos tomar, né? Todos os dias. Todos os dias a gente acorda e tem que fazer escolhas, né? Você toma uma decisão, a decisão de tomar café, a decisão... Hoje eu estava lá, olhei para o meu guarda-roupa, me decidindo o que vestir. Escova o cabelo ou não escova o cabelo, né? Então, todos os dias a gente faz escolhas. E eu queria falar um pouquinho, antes de entrar, depois, assim, eu não sei quanto tempo que eu tenho? Porque eu falo muito, gente. Vocês podem me cortar e me dar, né? Então... então tá. Ó, tem tempo. Dá para a gente fazer até dinâmica aqui, ó. Então, na medida que a gente... Vamos aqui, vou deixar fluir, deixar o Espírito Santo falar, tá? E eu preparei alguma coisa que eu estava meditando e o Senhor foi confirmando muita coisa. E eu senti muito de falar, mesmo... eu sei que tem adolescentes aqui, né? Falar, eu sou só um adolescente, como vou tomar decisão? Sim, você faz escolhas também, né? Você acaba até, né, você já tem sonhos no seu coração. Deus já colocou alguns sonhos. E eu tenho certeza que aonde está o nosso sonho, aquilo que a gente sonha, onde está a nossa missão, tem um propósito de Deus para a gente ali. Então, vamos lá. É aquilo, gente, eu não sou uma expert aqui de púlpito. Oi? Tá ligado, né? Então, eu estava aqui, olha o tanto de anotação que eu fiz. Vamos lá, né? Eu queria falar acerca da importância de cada escolha, o poder das escolhas na nossa vida. E também, né, aquilo que a responsabilidade nós precisamos tomar, né, que cada escolha a gente precisa ponderar nas nossas escolhas. O que é isso? As escolhas para não implicar no nosso futuro, porque uma decisão errada, ele compromete o seu futuro, ele compromete o nosso futuro. Então, e foi tão interessante assim que eu estava buscando referências e lembrei de todo o tempo da minha vida de estudante no Canadá. Eu fui para o Canadá, eu tinha 23 anos, e eu completei 23 anos e fui embora. E aí, quando eu estava buscando, lembrando aquele tempo de estudante, porque, né, hoje já faz bastante tempo, então, assim, já faz bastante tempo, e eu comecei a lembrar daquela, né, aquela vida de jovem, cheia de sonhos, cheia de empolgação, e ali, sem falar uma palavra de inglês, né, mas para estudar inglês naquele lugar. E aí eu lembrei, no Canadá tem uma Highway 93. É uma autoestrada, né, que fala? É uma autoestrada que é bem famosa no Canadá. Ela é uma autoestrada que tem várias paisagens. Então, assim, ela vai em direção a Banff, que são paisagens lindas. É um país cheio de paisagens, de montanhas. E esse é um período do ano que eu mais amo. Amava, assim, estar no Canadá, porque as flores, o outono, né? Então, aquelas cores, eu gosto muito das cores.
mas em todo, você andando, dirigindo na estrada, tudo quanto é canto tem placas dizendo cuidado para onde. Eu até anotei aqui, deixa eu tentar traduzir. Be careful to where you're heading to, que quer dizer cuidado para onde você está indo. Por quê? Porque ela é conhecida também por você, se você se perder, se você pegar uma entrada errada, você tem que rodar quase 60 quilômetros para encontrar um outro retorno. Então, e eu lembrei disso, que eu estava orando, e eu lembrando dessa highway, lembrando daquela paisagem, de um momento que eu vivi, e Deus falou muito comigo nessa hora, que foi exatamente, tipo, um caminho errado, né, pode nos fazer andar muito e até mesmo atrasar o nosso processo. Então, eu entendi Deus falando, filha, filho, né, cuidado com o caminho que você vai escolher. Né, porque as nossas escolhas determinam o nosso destino. As escolhas que a gente toma determinam o nosso destino. Eu tomei uma decisão há muitos anos atrás. E essa mesmo, independente de estar em meio a uma família, era ruim? Não, limitada de conhecimento. Né? Eram pessoas que não tiveram a oportunidade. Mas Deus colocou um sonho no meu coração. E eu não sabia de onde vinha. Eu não conhecia essa questão, eu não conhecia muito de países, dessa questão geográfica, nada disso. Eu só tinha um sonho, eu queria morar no Canadá. Por quê? Eu não sei, não sabia por quê. E aí, eu falava, minhas irmãs falavam que eu era lunática, que, né, como isso? Então, eu tenho certeza que, às vezes, a gente tem um sonho e a gente comenta também, a gente fala para pessoas, busca conselhos do homem, ao invés de buscar conselhos no Senhor, ao invés de colocar, né, diante do Senhor isso e perguntar se é verdadeiramente a vontade dEle, né, de você fazer. Porque quando Deus te coloca algo no seu coração, Ele te dá condições de realizar. Então, não é o poder aquisitivo, não é o dinheiro que faz você realizar. Às vezes são pessoas, Deus coloca pessoas ao nosso redor. Deus coloca, Ele te dá sinais, se é para você ir ou se é para você ficar. Qual é a estação do seu sonho? Né? Que estação, qual tempo está o seu sonho? Né? É tempo de preparação? Você está sonhando, está se preparando para isso? É tempo de crescer e tem o tempo de envio, que é o tempo de ir. Então, naquele tempo, eu já era cristã, eu aceitei Jesus com 14 anos de idade, mesmo em meio a uma família que era completamente contra. Assim, ser evangélico em meio à minha família era uma coisa assim, absurda. Então, minha mãe não compreendia. E eu tinha uma verdadeira paixão, assim. Só que eu não fui disciplinada, eu não fui doutrinada. Né? Assim, ninguém me pegou pela mão e me ensinou a palavra. Então, eu tinha um desejo no meu coração. Eu tinha algo, eu tinha um vazio que eu buscava preencher. E aquilo era buscando a Deus, da minha forma, mesmo sem compreender, mesmo sem entender, sem ler a Bíblia, sem conhecer a palavra, sem ter o verdadeiro encontro, né, de discernimento da palavra que a gente tem hoje. E quando eu fui, com 23 anos, eu fui morar numa host family, que é casa de família. Olha só. E aí, a casa de família, você pensa, você chega aqui, você está super empolgado para ir embora. Para ir embora, e você não pensa que tem questões culturais. Você se preparou para enfrentar as diferenças culturais. Você tem que se preparar até mesmo para respeitar o espaço de uma outra pessoa. Isso. E quando eu cheguei lá,
toda serelepe, né? Porque eu era super feliz, não falava a língua, então eu tinha que fazer mímicas para conversar. A família, ela falava... Olha, eu deixei o negócio cair aqui. Eu morei na primeira casa, e logo em seguida eu fui para uma outra residência, que tinha um prazo, né? Tipo, 2 meses num lugar. E aí, quando eu cheguei nessa outra família, a Rosmada, que é a mãe, ela falava bem assim, essa menina não é normal, pode pesquisar que tem alguma coisa de errada com ela, porque ninguém é feliz desse jeito. Ninguém é feliz. E eu não conseguia entender como que não podia ser feliz, sabe? Porque eu era muito alegre, eu estava o tempo todo, deixa eu te ajudar aqui, deixa eu fazer isso, posso fazer aquilo. E ela, não, 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 não. E a filha dela, ela era completamente punk, sabe? Ela vestia preto, ela tinha piercing em tudo quanto é lugar do rosto, e vestia, tipo assim, era black, totalmente roupa preta, toda rasgada, tal. E eu era toda patricinha, toda menininha, sabe, assim, cheia de frufru. E aí, eu sempre gostei de colarzinho de pérola. E essa menina, e feliz da vida, né, tentava de tudo fazer amizade com ela. E ela era muito mal-humorada. E eu lembrei dessa história, preparando, né, para a Vissa, que em meio a isso vieram essas lembranças que eu nem me recordava mais. E aí essa menina, ela brigava com a mãe o tempo inteiro, brigava com o irmão, ela fumava muita maconha e ela devia ter os seus 21 anos de idade. Eu acho que nem isso. Ela era muito mais nova do que eu. E aos poucos eu ia tentando, chegava, abraçava, sabe, assim, porque nós somos, acho que, os únicos povos que chegam abraçando as pessoas. Eu tive que aprender a lidar com isso e não abraçar todo mundo depois de um tempo também. E aí ela fazia assim, ela achava muito estranho, porque a mãe dela só falava coisas horríveis. Eu não conhecia a palavra ainda, mas tinha algo dentro de mim. Então, hoje eu entendo que eu fui para aquele lugar por conta daquela menina. E, aos poucos, eu ia conversando, e, como eu não falava, eu fazia mímicas, eu escrevia, e pedia ajuda para ela bastante, me ajuda, me leva em tal lugar, vamos ali comigo, e ela se sentia responsável, porque eu pagava praticamente por isso, né? E ela acabava indo. E eu fazia perguntas de curiosa mesmo, assim, muito curiosa para entender. Aos poucos, eu fui vendo, ela foi tirando um piercing. Daqui a pouco, ela foi deixando o cabelo dela sem gel. Daqui a pouco, ela foi deixando o cabelinho dela, já estava grandinho. Daqui um dia, ela me pediu, meu nome é Ivanilde, e foi nessa família que eu me tornei Iva, porque eles não conseguiam pronunciar meu nome, e aí ela simplesmente me batizou de Iva, a mãe, né? Ela falou assim, aqui no Canadá você vai ser Iva. Eu, tá bom, né? Então vai ser Iva, mas aqui no Brasil todo mundo me chamava de Nilde. Então já era um pouco estranho, tudo mudando. E aí ela, Iva, para cá, Iva, como que eu me veste aqui? Vou para uma festa, me maqueia, e eu ia brincando de boneca com ela, né? Quando eu saí dessa casa, essa menina, ela estava toda transformada. E é uma das amigas que eu tenho até hoje. Ela está casada, com filhos, e aí o Senhor me fez lembrar dessa família, o porquê eu fui para o Canadá, o porquê eu tinha esse sonho de ir para o Canadá. Porque a gente também, se você está indo, por quê? Qual motivo? Você está indo porque você quer sair do seu país, você quer ir morar em outro lugar, você quer estudar. Por quê? Você já se fez essa pergunta? Por quê que eu quero isso para mim? É o meu ego? É a minha família que está influenciando? Ou tem algo mesmo que tem a ver com a minha missão? Né?
tem algo para mim. E eu falando assim com vocês aqui hoje, porque vocês conhecem a palavra de Deus. Então, é muito mais fácil para alguém que conhece a palavra de Deus, para pessoas que estão debaixo desse conhecimento, dessa proteção, e ainda que tem famílias que apoiem. Não estou dizendo que todos aqui têm o mesmo sonho, têm a mesma vontade de morar fora, não é isso. Que talvez também tenham pessoas aqui que viveram exatamente, que vivem o que eu vivi. Que a família não tinha, como que eu posso colocar? Não tinha o conhecimento, né? Tinha uma mente limitada, digamos assim, isso, né? Uma mente limitada e não conseguia entender a dimensão do meu sonho. Então, talvez tenham pessoas que tenham um sonho e que as pessoas dizem, isso não é possível. Você não é capaz. Não tem como que você vai para qualquer lugar? Como que você vai fazer aquele curso? Você não tem dinheiro. Como, quando você tem um desejo, tem algo no seu coração, o como vem. O como fica para Deus. Ele vai te dar. Se for da vontade de Deus, uma coisa que o pastor ministrou aqui, e ele falou que a gente tem que pedir um carro, né? Não tem que pedir o dinheiro, tem que pedir aquilo que você quer. E eu estou sem carro, né? Então eu falei assim, Deus, o pastor ministrou, disse que a gente tem que pedir um carro. Eu escolhi até a cor do banco do meu carro. Eu escolhi, não pedi dinheiro, eu pedi meu carro, porque eu estou sem carro e eu estou precisando de um carro. Então, isso aqui eu estou descontraindo, mas quando eu entendi isso, exatamente, que é quando temos um sonho, queremos algo, nós temos que colocar diante do Senhor, pedir para Ele, porque o como vai aparecer. O como, Ele pode colocar uma pessoa para te abençoar. Ele coloca pessoas para te guiar. Então, gente, vocês estão tudo me olhando, eu estou tão aqui, eu tô assim, vocês estão me entendendo? Eu estou super nervosa, parece que não, né, mas estou tensa. Eu quero ser igual a Isva quando eu crescer, mas ainda não estou lá, mas eu vou chegar. Então, eu vou por tópicos aqui, que é falando sobre a capacidade de se decidir, né? Independente, eu estou focando no intercâmbio, que é isso que eu vim falar muito de intercâmbio, né? Que é algo que eu trabalho, mas a capacidade de decidir tem a ver com tudo, até mesmo, e às vezes também não decidir é uma decisão, porque você decidiu não decidir, confuso, né? Mas eu vejo eles aqui tão pequenininhos, vejo meu filho ali, o meu filho já olha para mim e ele fala, mãe, eu quero estudar na tal universidade e eu quero fazer o curso tal. E da onde que ele tirou isso? Fui eu que coloquei na cabeça dele? Não foi. Então, eu falo para ele, filho, se você tem esse desejo no seu coração, você vai fazer. Você vai estudar naquela universidade, você vai fazer esse curso, porque Deus vai prover tudo. Coloca diante do Senhor, entendeu? Acredita, confia, mas faça a sua parte. Qual é a parte que ele tem que fazer hoje? Ele não tem que pagar a conta, mas ele tem algo para fazer, que é estudar, né, gente? Então, tem que estudar, tem que tirar uma nota boa. O que é? Se matar porque não tirou uma nota boa, se culpar, isso não é nada disso. É se esforçar para estar sempre melhorando. Então, por quê? Existem várias oportunidades. E as oportunidades vêm com o seu esforço, com o seu conhecimento. Se você não tem dinheiro para estudar fora, mas você tem boas notas, existem várias maneiras que você pode estudar em outro lugar.
Existem várias bolsas, várias oportunidades para alunos que estão realmente empenhados e querem estudar em algum lugar. É possível. Eu te digo que não importa se você quer estudar no Japão e não tem dinheiro, mas você tem uma boa nota, é possível estudar no Japão. Então, eu vejo, às vezes, meu filho ele tira uma nota baixa, e eu sou muito... eu erro porque eu exijo demais. Então, às vezes, eu exijo muito mais dele do que eu deveria, sabe? Porque a gente acaba querendo dos nossos filhos aquilo que a gente faz, né? Que a gente não teve. Então, você quer exigir deles aquilo que nós, né, assim, como eu não tive a mesma oportunidade que ele, eu falo, você tem uma obrigação de tirar uma nota boa. Eu estou colocando muita pressão nele de fazer isso. Então, nós, como pais, a forma que nós falamos, eu falo isso como mãe, querendo o melhor dele. Porque eu sei que se ele tirar uma nota boa, se ele se esforçar tirando notas boas, ele vai ser aceito em qualquer universidade do mundo. Então, voltando a um pouquinho da minha história. Eu fui para o Canadá e fazer um intercâmbio. Eu fazia direito aqui no Brasil, já fazia faculdade aqui em Brasília. E aí eu decidi parar um semestre, né, tipo, trancar minha matrícula por um semestre e fazer intercâmbio fora. Só que antes de fazer esse intercâmbio, eu me planejei desde os 16 anos de idade, que eu juntava dinheiro para estudar fora. Então, Deus colocou um sonho no meu coração. A minha família não acreditava, mas eu me movi em direção a esse sonho. Então, eu comecei a trabalhar, porque minha mãe não tinha dinheiro nenhum, não tinha condições mesmo de pagar nada. Então, eu comecei a estudar sobre finanças. Eu gosto de finanças, estudei direito, mas eu gosto de finanças. E aí, eu comecei a buscar o que eu fazia para multiplicar o meu dinheiro, porque eu queria estudar fora e eu tinha ainda um outro sonho, que com 18 anos eu queria ter meu carro. Então, eu me planejei e comecei a trabalhar. Eu trabalhava no boliche do Park Shopping. E aí eu trabalhava no boliche do Park Shopping à noite e estudava de manhã. Então, eu dormia poucas horas por dia e comecei a juntar dinheiro. Eu me sacrifiquei, eu abri mão do prazer imediato para buscar algo que eu queria a longo prazo, que era isso. Então, as pessoas da minha idade faziam o quê? Saía, se divertia, né? E eu não. Eu juntava dinheiro. E quando eu completei 21 anos de idade, eu já tinha dinheiro para poder viajar. Só que eu estava trabalhando e tinha que ajudar a minha família, então eu me planejei e eu tinha acabado, né, pouco tempo na faculdade. Então, fiquei para ir depois, fui esquecendo, né, deixando isso passar. Quando eu completei 23, eu queria melhorar o meu trabalho. Então, eu queria ganhar um salário mais alto. E, para eu ganhar um salário mais alto, na época, como eu estudava direito, eu acreditei que falar inglês seria primordial para ter um salário alto no Brasil. Então, eu paguei um intercâmbio, fui numa agência dessas agências de intercâmbio e escolhi o Canadá. Mas eu já tinha esquecido daquele sonho que eu tinha de criança, que eu dizia, eu vou estudar no Canadá. Eu vou morar no Canadá, vou fazer faculdade no Canadá, porque eu já fazia faculdade no Brasil. Então, eu falei, não lembrava mais disso, tá vendo? E aí, eu fui para fazer um intercâmbio de 3 meses, mas eu tranquei um semestre. E aí, com 3 meses, eu não tinha aprendido ainda o suficiente, eu fiquei mais 3 meses. Mas, quando eu cheguei no Canadá, de imediato, eu já queria arrumar um emprego, porque eu queria já
adquirir o dinheiro que eu investi nessa viagem. Então, eu falei, já vou procurar um emprego de babá, porque eu preciso, né, ter esse recurso de volta, porque eu não tinha ninguém eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Então, eu não tinha com quem contar financeiramente. Parece muito fácil, né? A gente falar assim, é muito simples, né? E aí, então, o que eu fiz? Eu resolvi ficar 6 meses. Consegui, né? Fiquei 6 meses. Com 6 meses no Canadá, eu senti no meu coração que eu não queria mais voltar para o Brasil. Mas e aí? Como que eu vou fazer? Mas algo me dizia que eu não ia voltar para o Brasil. E eu vi as pessoas todas, a maioria das pessoas que iam chegando no Canadá, elas falavam, eu preciso arrumar um casamento, porque para ficar aqui eu tenho que casar. E eu vi jovens, meninas de 18 anos, 19 anos, que não queriam voltar para o Brasil, querendo arrumar um casamento falso. Sabe? Um casamento, esses casamentos arranjados que você vê em filme, é real, acontece. E eu disse, eu não quero isso para mim. Eu não vou me casar para ficar aqui, mas eu vou ficar. E aí as pessoas falavam, como que você vai ficar? Eu falava, vou ficar. Nisso eu comecei a pesquisar. Gente, eu estou que derrubo os negócios tudo, né? Jesus não pode cair. Deixar ele aqui, pertinho aqui agora. Então, o que eu fiz? Aquilo, para mim, era abrir mão dos meus valores, era abrir mão dos meus princípios, casar sem ser um casamento de verdade. Então, a gente não pode estar disposto a fazer, não é qualquer coisa que você tem que fazer, porque você tem um desejo no seu coração. E se você abre mão dos seus valores, aquele não é de Deus. O seu sonho, aquele sonho ali, não passa nada mais do que o seu próprio ego falando com você. Porque você tem que levar em consideração, primeiro, aquilo que eu acho que é honra ao Senhor. Então, para mim, comprometer os meus valores, os meus princípios, era inadmissível. Isso eu não faria de jeito nenhum. Eu voltaria para o Brasil, porque eu falei, eu não estou fugindo. Mas algo me dizia que eu ia ficar. E eu falava, eu vou ficar. Então, as pessoas que eu conheci, porque quando nós vamos para fora, uma coisa, tem uma euforia muito grande. Mateus vai sentir isso, ele vai para o pouco tempo agora, né, Mateus? O primeiro mês que você vai, é uma empolgação. Você está feliz, muito feliz. Segundo mês, você começa a sentir o estágio de homesick, que é o estágio de saudade de casa. Com 3 meses, você quer desistir de tudo e você quer vir embora a qualquer custo, porque você se dá conta que a sua raiz não está lá. E aí você começa a perceber as diferenças e aquela empolgação toda começa a pesar. Mas eu decidi que era lá que eu queria ficar. E eu falei, eu não sei como, mas Deus vai fazer com que eu fique aqui. E aí, abri uma vaga na faculdade, que você precisava fazer um projeto, né? Um projeto para a faculdade. Lá não tem vestibular. Você faz um projeto, entrega, né? Sim, vê se você aceita na faculdade. E eu já estava lá trabalhando. Com 6 meses, eu consegui um emprego. E eu fui trabalhar, né, num restaurante. E, nesse restaurante, Deus colocou uns empresários que eu servi. E eu, toda serelepe, conversa demais, que eu pergunta. Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu tinha acabado de ser aceita na universidade. Eu fui aceita para a faculdade. O projeto que eu apresentei foi aceito. Como? Eu não sei, só Deus explica, de verdade. Então, porque lá tinha um propósito para eu ficar. E aí, foram noites sem dormir, obviamente, fazendo isso, e eu consegui um emprego.
em seguida. Eu estava trabalhando e eu falei, as pessoas falavam, você não vai casar, você vai ficar. Fiquei sem status, tive que vir ao Brasil, né, para poder pegar o status e visto de estudante para retornar, para assumir, né, para continuar na faculdade. Mas quando eu voltei, eu decidi que eu não ia mais voltar para o Brasil, que eu ia ficar lá. E aí eu comecei a estudar sobre processos de imigração, porque eu não acreditava que aquilo era tão difícil como as pessoas falavam. Então, meu filho perguntou bem assim para mim, mãe, qual é o versículo qual vai ser seu versículo da Bíblia hoje? Porque eu falo que o meu versículo é: conhecereis a verdade vos libertará. Isso faz parte da minha vida. A verdade é tudo que envolve conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento daquilo que você quer. Você quer morar num país? Você quer estudar numa faculdade? Você quer ir para outro lugar? Busque. Pesquise sobre esse lugar. Pesquise sobre a cultura desse país. Pesquise sobre as formas que você tem para entrar naquela faculdade, para entrar naquele lugar. Você quer fazer um concurso? Você precisa estudar, né? Você quer fazer medicina? Tem que ter notas altas, tem que estudar. Tem que ser bom em uma matéria. Então, eu comecei a ficar, e aí eu consegui um emprego. Nesse grupo, ele me deu emprego. Nisso, eu já pude conseguir mudar status novamente e conseguir visto de trabalho. Não foi nada facinho, não, gente. Foi tudo muito trabalho, muita abdicação, obviamente, mas eu fui ficando. Eu não precisei casar para ter residência canadense lá. Depois de uns anos, eu já estava com 2 anos no Canadá, 2 anos morando lá. Eu já morava sozinha, já tinha meu apartamento, já tinha meu carro. Mas isso, eu trabalhando, buscando, pesquisando, fazendo, eu não acreditava naquilo que as pessoas me diziam, que precisava se corromper, precisava quebrar, né, os seus valores, seus princípios, para poder adquirir alguma coisa. Eu virava à noite pesquisando, estudando sobre isso. Então, em meio a isso, eu não entendi ainda qual era a minha missão, porque chegou um momento da minha vida que é exatamente isso. O que você está disposto a abrir mão, mas o que você está disposto a fazer pelo próximo também? Porque aquilo que Deus te dá, né, é para você ajudar o outro, é para você ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas, as dificuldades que nós passamos, nos capacita para a gente ajudar outras pessoas. E quando eu voltei para o Brasil, eu nunca tive a pretensão de trabalhar com intercâmbio ou qualquer coisa, né? Assim, sempre ajudei informalmente. Mas, para mim, tudo tem que ter um porquê. Tem que ter o porquê de fazer. Eu preciso ter um propósito. Eu não quero uma empresa, eu não quero nada que faço só por fazer. E aí eu senti que muita gente, eu fui muito lesada por agência de intercâmbio, por agências de viagens, e aí eu decidi que eu estaria ajudando pessoas a realizar o sonho delas. Um dia, orando, eu pedi ao Senhor que me desse algo que acalentasse meu coração, que trouxesse paixão mesmo para mim. Então, eu decidi que eu faria isso, mas eu não faço o processo de qualquer um. Eu não faço o processo das pessoas só por fazer. Eu estudo, eu vejo exatamente se a pessoa tem essa capacidade, eu ajudo ela na escolha dela. O que é? Por que você quer ir? Chegam algumas pessoas e falam para mim, porque Deus me disse que eu vou morar nos Estados Unidos. Eu falo assim, tá, eu escuto, né? Porque a gente é cristã, então você precisa escutar. As pessoas falam assim, porque Deus me falou que eu vou morar nos Estados Unidos. Tá bom, então tá. E aí, vou escutando para ver o processo, e daqui a pouco a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro.
eu não tenho, e eu também não trabalho. E eu falei assim, mas quando que Deus te falou isso? Que você ia morar nos Estados Unidos? Ah, tem 3 anos já. E meu visto já foi negado 2 vezes. E aí eu falo assim, tá, mas essas 2 vezes você fez a mesma forma? Sim. Eu falei assim, eu não acredito que Deus está falando com você. Ou você não está escutando o direcionamento de Deus. Porque Deus não é leviano. O Senhor não é leviano. O Senhor não vai te mandar dizer para você que você vai para um lugar e Ele não vai te dar condições de realizar isso. O Senhor, Ele vai... Não é o dinheiro. Se o Senhor falou para você, você vai morar, você vai para o Canadá, você vai estudar no Canadá. Então, o Senhor, Ele vai dar direções, Ele vai dar sinais, o que Ele precisa fazer para atingir o sonho dele, para realizar o sonho dele. Então, Ele precisa, o passo, o Senhor vai colocar o sonho no seu coração. Mas se você não se mover em direção ao alvo, você nunca vai atingir, você nunca vai conquistar. Do que adianta, então, vou usar Mateus aqui como exemplo. Mateus, vamos supor, ele quer fazer a faculdade na Coreia do Sul. Eu estou aprendendo tudo sobre a Coreia do Sul agora, nesse momento. Então, ele quer ir para a Coreia do Sul. Gente, a gente fala português. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu quero ir para a Coreia do Sul, é algo tipo, nossa, né? Realmente um sonho bem específico. Então, mas ele não fala coreano, mas ele já pesquisou tudo, ele quer aprender e ele começou a se interessar pela Coreia do Sul. Ele já começou a buscar e ele decidiu que ele quer fazer, estudar coreano, mas ele também quer fazer faculdade na Coreia do Sul. O sonho do Mateus de ir para a Coreia do Sul, ele já sabe, quando vem da parte do Senhor, ele sabe para onde ele quer ir. Ele começa a pesquisar, desperta algo no coração dele, desperta uma curiosidade, e você começa a pesquisar sobre aquele lugar. Então, veio uma pessoa que ela falou comigo, ela falou assim, eu quero muito ir para a Coreia do Sul. Eu tenho isso, né, desde criança, vem sempre essas histórias, né? E eu falei, por que a Coreia do Sul? Ela, não sei, mas eu sei isso, eu comecei até a estudar coreano online. E essa menina, quando ela veio, a única coisa que ela não sabia, que ela precisava, era de uma empresa que, não de uma empresa, uma pessoa que tivesse a sensibilidade de entender o sonho dela e falar, ei, vamos aqui junta, porque a partir de hoje eu não vou só você não vai sonhar sozinha, mas eu vou te ajudar a realizar. Então, eu nunca fui para a Coreia do Sul. Eu não conheço nada sobre a Coreia do Sul. Mas o tempo, a dificuldade que eu enfrentei para ir para o Canadá, me deu sensibilidade para ajudar essas pessoas a descobrir sobre aquele lugar, sabe? Uma coisa que é muito importante, que é aqui, que é exatamente a capacidade de escolher, né? É tipo, eu quero ir para aquele lugar, eu decidi que eu vou no ano que vem, ou daqui 2 anos, ou quando eu terminar os meus estudos. Você tem que considerar algumas coisas, né? Você precisa considerar quais são as escolhas, as considerações. Quem? A sua família, as pessoas que estão, porque as nossas decisões, pessoas ao nosso redor, também são impactadas pelas nossas decisões. Então, a sua família, ela está te apoiando, não é só apoiando, mas a sua escolha vai impactar, vai prejudicar alguém que está do seu lado? Agora, se você precisa, e
essa escolha, você buscou conselheiros sábios para te ajudar a decidir? Ou foi algo que você simplesmente decidiu por si só e falou, eu quero ir e deixo tudo porque eu não aguento mais a minha família, né? E eu quero sair de casa porque eu quero ser independente. Mas você quer ser independente dependendo dos pais. Quer ser independente dependendo do pagamento do papai e da mamãe. Então, você não está querendo ser independente, você está sendo rebelde. Né? Você está sendo rebelde. Você não está querendo, porque independência, para mim, você querer ser independente é você buscar condições de realizar os seus sonhos sem ferir as pessoas ao seu redor, sem ferir a sua família. E quando eu digo, nem sempre a sua família vai te apoiar, nem sempre a sua família vai compreender aquilo que você sonha, mas é por questões de limitações à própria mente. Né? Agora, e nem isso, e porque eles são limitados, isso não quer dizer que você tem que te impedir de ir. Se você está indo para algum lugar, mesmo que a sua família não compreenda, para ajudá-los no futuro, né, porque você visa buscar algo para melhorar não só a sua vida, mas a vida dessas pessoas, aí sim, eu acredito que está debaixo de um direcionamento. Vou te botar para falar, Matheus, porque eu estou aqui, eu já falei sobre princípios. Então, uma coisa bem interessante assim que eu anotei, que é o que te move, né? Assim, coisas que as pessoas, que o estudante, ou não só estudante, não só jovens, porque o sonho de morar fora, o sonho de fazer um intercâmbio não se restringe só a jovens, adolescentes. Adultos podem ir e fazer e realizar o seu sonho de morar fora, né? Então, assim, quantas pessoas que não puderam, não tiveram a oportunidade de ir para fora do Brasil, mas que podem ir. Eu tinha uma senhorinha muito legal. Na minha sala de aula, tinha uma mãe e uma filha. E eu lembro que era a coisa mais linda, sabe? Assim, uma mãe e uma filha. E essa senhora, ela devia ter uns 70 anos de idade. Mas eu me apaixonei por ela, porque eu tenho uma verdadeira paixão por idosos, sabe? E eu me apaixonei por essa senhora, que foi com a mãe dela. Mas não era a primeira vez que ela estava indo. Viajar, eu acho que abre a mente da gente. Viajar, buscar conhecimento, buscar cultura, ler, né? Tudo isso. Eu amo viajar. Eu me sinto um verdadeiro pássaro, porque falou assim, meu nome é pronto. Falar, vamos para tal lugar, eu estou com a mala pronta já, e eu estou indo. Que eu amo viajar. E né, Mateus? Meu filho é do mesmo jeito, gente. Se falou com ele, ele pega só a roupa, vai com a roupa do corpo mesmo, porque ele fala, vamos embora. Então, o sonho é só para criança, adolescente? Não. É o mesmo processo. Só que hoje, as pessoas têm a maturidade de ir. Não existe limite para sonhar. Não existe limite de idade para você realizar o seu sonho. Né? E eu acredito que quando você viaja, não quer dizer só estudar, mas quando você vai para outro lugar, você tem acesso, você tem contato com outra cultura, com outras pessoas. Você aprende a respeitar mais o próximo. Eu vejo pessoas que falam assim, aqui no Brasil, quando eu voltei, eu tive grande dificuldade de me readaptar. Então, porque eu já não abraçava mais, eu já não era mais, ei, vem cá, me abraça. A Isva disse que ainda bem que quando eu vim para cá eu já abraçava, né, Isva?
Mas eu comecei a congregar numa igreja, e aí, na hora que eu entrava, as pessoas vinham me abraçar. Chega, eu contraía meus ossos, chega, doía os ossos, porque eu falava, eu não gosto de abraço. Isso é porque era chata? Eu era alguma coisa? Não, eu vivi uma década em outro lugar, em uma outra cultura, e eu tive que me adaptar àquela cultura. Então, quando eu voltei para cá, foi um choque cultural muito grande para mim, porque eu tive que voltar, eu me sentia uma estrangeira dentro do meu próprio país. E, além de me sentir uma estrangeira dentro do meu próprio país, era muito doloroso ser julgada o tempo inteiro. Eu escutava as pessoas falando que eu era muito chata. Nossa, ela é muito antipática, não pode chegar perto dela e abraçar. E, na minha cabeça, era tipo assim, como que as pessoas chegam na casa dos outros sem avisar? Como que não tira o sapato para entrar? E como entendeu? Como que não tira o sapato na porta para entrar na minha casa e chega agarrando sem sequer me conhecer, dizendo eu te amo, nem me conhece. Então, eu comecei a observar isso, e aquilo que me feriu, eu decidi me especializar e atender o público estrangeiro dentro de um protocolo cultural, que não, onde eles vão se sentir caloroso no Brasil, porém, com calor, recepção do brasileiro, porém, com respeito cultural. Respeito, seguindo o protocolo cultural deles. Então, o que acontece? Tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa e sofre, nós temos duas opções. Você encara aquilo como uma rejeição, como uma dor e leva para a vida, ou você encontra uma oportunidade dentro daquela dificuldade. E eu vi aquilo como uma oportunidade. E eu entendi hoje, cada aluno que vai, cada pessoa que eu atendo, eu converso sobre a cultura do país, o que ele tem que considerar. E eu explico para ele até como, é praticamente uma entrevista, que eu respeito o que ele precisa considerar com relação àquela cultura, aquele país, aquele lugar que ele está chegando. E com o estrangeiro também. Como que nós somos, porque a gente é visto como, assim, uns pensam que nós não temos profundidade, porque como a gente é muito alegre, e aí eles já são o contrário, eles vão conhecendo e adquirindo conhecimento, e adquirindo, se aproximando de você, e aí desenvolvendo o relacionamento. Então, eu vi isso, que, ao invés de julgar as pessoas, nós deveríamos nos aproximar mais delas e entender, compreender. Isso é ser cristão. Então, você indo para fora do Brasil, ou recebendo um estrangeiro aqui, ou qualquer outro lugar, porque não é só o estrangeiro. Gente, colocamos uma pessoa do Rio Grande do Sul e uma do Rio Grande do Norte, um choque cultural muito grande. E é porque eles são chatos, eles são isso, eles são aquilo? Não. É questão de cultura. Então, eu vejo que a gente precisa também trabalhar a questão da tolerância ao próximo, tolerância às diferenças um do outro. Não só fora, como aqui dentro, como dentro da nossa própria igreja, como dentro da nossa própria casa. Porque eu venho de uma família bem grande, mas ninguém é igual. Eu sou muito diferente de todas as minhas irmãs. Então, elas são chatas, elas são isso, aquilo. Não, temos as nossas particularidades. Você quer que faça perguntas, que eles façam perguntas sobre como que você quer? O que a gente pode fazer? Eu já falei para vocês, a questão da escolha, independente de ir embora, de morar fora, ou seja, estamos falando de intercâmbio, mas eu falo isso, escolha num contexto geral, como um todo. E eu não estou aqui para dar a fórmula do que fazer, mas o que eu puder ajudar.
né, a clarear para qualquer um de vocês, ajudá-los a direcionando o que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. Pode me perguntar que eu vou estar tentando ajudar a elucidar a sua questão. Pode ser? Iva, queria só pedir para você falar um pouquinho no que você trabalha hoje, que já compartilhou algumas coisas com a gente, viagens executivas, tal, para eles entenderem O contexto, universo, né? um pouquinho do universo de possibilidades. E aí a gente abre perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta já pensa ou anota aí, a gente vai passando o microfone e vocês tirarem dúvidas com ela. Pode ser assim? Sim, tá. Então, como eu disse, eu cheguei no Brasil e eu me vi um peixe fora d'água, né? Tipo, um estrangeiro dentro do meu próprio país. Então, eu abri uma empresa para prestar serviços para as embaixadas. Eu abri uma empresa para fazer planejamento de viagens diplomáticas e executivas, e que era exatamente fazer qualquer serviço personalizado voltado para o público estrangeiro. O que é? Como eu sou formada em Direito, eu me especializei em comércio exterior, eu também tinha uma empresa no Canadá que eu fazia intermediação de negócios. Bem assim, eu trabalho com negociações internacionais voltado para commodities. O que é commodities? Grãos. Tudo que é voltado de produtos da agricultura, né? Sim, grãos para os outros países. E tem uma agência de viagem especializada, né, em serviços personalizados de viagens executivas, diplomáticas e intercâmbio. Então, hoje eu tenho um produto, né, que é o financiamento de intercâmbio para alunos que não têm condições de pagar tudo de uma vez, né, pessoas que querem estudar fora, mas que pode ser facilitado e financiado. Então, eu trabalho junto com o que eu busquei? Parcerias com as universidades, escolas do exterior, para facilitar isso para os alunos do Brasil. Então, o que é isso? Hoje eu tenho parcerias com várias universidades e eu vou fechando parcerias de acordo que vai surgindo uma demanda. Por exemplo, veio uma pessoa da Coreia do Sul, eu não tinha parcerias com a Coreia do Sul. Então, o que eu faço? Eu busco as universidades e eu fecho parcerias com os descontos que elas proporcionam para facilitar para os alunos, entendeu? Para ajudar as pessoas a realizar o sonho delas de estudar fora. É isso. É que eu faço um monte de coisa, mas é isso. Então, deixa eu fazer um comentário. E aí a gente vai para as perguntas. Nessa linha aí que a Iva falou, compartilhando, comenta um pouquinho rapidinho sobre aquele fato da menina que queria ir para os Estados Unidos, e aí vocês ficaram buscando, a porta fechada, falou: o que Deus te falou de verdade? Mas é porque eu falou Washington e tal, e você conduziu. Então, uma coisa muito importante de falar, tudo que eu faço na minha empresa foi direcionamento de Deus, inclusive até o nome da minha empresa eu recebi em sonho. Então, quando eu disse, eu não queria ficar no Brasil, eu vim para ficar 2 anos aqui, e eu queria ir embora. E Deus dizia não, que não era para eu ir. E eu não conseguia entender de verdade, porque eu não conseguia nem emprego aqui. Eu buscava emprego e não recebia. Algumas pessoas me diziam que eu tinha um currículo bom demais, que não me dava emprego. E eu já estava passando necessidade, de verdade. Então, estava realmente devendo e não tinha dinheiro para pagar aluguel. E eu não conseguia entender por que Deus falava que eu tinha que ficar. Então, uma vez o Senhor começou, eu senti de contar isso, que aí eu entro lá. Eu decidi que eu ia embora, que eu ia voltar de uma vez por todas para o Canadá, e eu falei para o meu filho, que ele era pequenininho ainda, isso foi em 2016, eu virei para ele e falei assim: olha, faz o seguinte, a gente vai voltar, a gente não vai conversar com o pastor, essa história de gabinete não vai funcionar mais para mim, nós vamos embora. Pacotei o apartamento inteiro, de verdade, eu pacotei o apartamento inteiro, falei para o meu filho, marquei nossas passagens, marquei de entregar o apartamento que a gente estava e falei: a gente está indo embora, Mateus, mas, silêncio, ninguém pode saber. Depois que a gente estiver lá, a gente liga dando tchau.
Desse jeito, foi desse jeitinho. E aí, uma amiga falou assim, Iva, vai ter como que chama? Tipo, não, uma reunião na casa de alguém, uma vigília, é isso? Hã? Isso. Célula ou vigília? Era uma vigília, na verdade, que era a noite toda, a oração, né? Ela vigília. Falou assim, isso. Ela falou assim, vai ter na casa de fulano, lá no Parkway, vamos com a gente? Já estou com a mala pronta mesmo, né? Não custa nada para a vigília. Vou para a vigília, então, né, estou indo. E aí fui, meu filho tal, estamos lá na oração, de repente, a pessoa que foi ministrar, ela falou assim, porque é fulano de tal que vai ministrar, ele é muito bom e tal, eu vou. Eu nunca fui muito de ir para a fila de oração, não, sabe? E aí eu falei assim, tá, vamos. Fui e estava lá na oração e estava bom. E aí, de repente, quando vários ministros, várias pessoas estavam pregando, quando chegou a hora desse, que era o esperado, né, da noite, digamos assim, ele começou a ministrar e estava assim, fogo, né, no local mesmo, assim, uma unção muito grande. E ele começou a ministrar e ele falou assim, ei, eu preciso parar aqui, porque eu tenho que dar um recado para alguém. Deus te tirou daquele país e você continua em desobediência querendo voltar. Foi o Senhor que manda te dizer que não é para você voltar. Se você voltar, é em desobediência a Ele. Eu falei assim, não precisa mais nem desenhar, né? Foi para mim. E eu voltei para casa com muita raiva de Deus. Eu voltei rebelde mesmo, porque eu ainda, eu tinha aceitado Jesus, mas eu não tinha o discernimento da palavra. E aí eu falei assim, voltei, eu falei assim, Deus, eu estou passando por isso. Como que eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar aqui e isso, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós queremos entender o porquê Deus mandou, e nós queremos questionar a vontade de Deus. E o Senhor falando, você vai ficar, e eu entendi, nesse dia eu voltei, e eu comecei a brigar com Deus, que foi chorando, mas eu chorei tanto de dormir no chão da sala, do apartamento. Só que eu peguei a Bíblia, eu fazia isso. Eu não entendo o que está escrito aqui, mas a partir de hoje eu escolho te obedecer. Então, mas a partir de hoje eu quero ter um relacionamento contigo, porque eu não quero também, eu não quero mais que as pessoas me deem recados, eu quero ouvir do Senhor. E eu chorei muito falando com Deus, e naquele dia eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo e ouvir o direcionamento do Espírito Santo, porque eu estava mesmo em verdade, e eu não conseguia entender porque eu estava passando necessidade já. Então, não tinha dinheiro, e eu estava entrando em desespero, porque eu tenho casa lá, eu tenho tudo, então, por que eu tinha que ficar aqui? E aí o Senhor falou, eu vou te levantar entre as nações. Eu falei assim, epa, eu vou ficar rica logo, né? Levantar entre as nações. Eita, que é o outro. Então tá bom, vou levantar entre as nações. Então o Senhor me deu um direcionamento de abrir uma empresa, já estava aberta, mas o que eu deveria criar, trabalhar e inserir intercâmbio nessa empresa. Eu fiz intercâmbio contra a minha vontade. Total, mas eu disse para o Senhor que eu iria obedecê-lo, certo? Então, eu falei, vou obedecer, e fiz. E comecei a fazer as coisas de acordo com o direcionamento do Senhor. Eu elaborei o meu plano de negócio, baseado em Deuteronômio 28. Eu li Deuteronômio e eu decidi que eu ia elaborar meu plano de negócio. Falei assim, já que a Bíblia diz que tem tudo, então eu vou fazer meu plano de negócio através da Bíblia. E eu senti... Então, é a Bíblia, então é aqui. Não tem conselho? Então, é aqui que agora que eu vou buscar. A partir de hoje, eu também não quero mais gabinete. Eu vou aqui, vou ler e vou ter. E eu senti que, em Deuteronômio, tinha tudo, todo o direcionamento de uma empresa, de verdade. E eu comecei a elaborar o meu plano de negócio, baseado na Bíblia, completamente doida dentro de casa, entendeu? Sem dinheiro, mas Deus dizia, eu fazia. E aí veio uma moça, eu decidi me mudar do apartamento. Ele era meu vizinho até, né? Assim, a gente morava perto. E eu decidi morar numa kitnet
com meu filho e colocá-lo na escola pública, porque eu falei assim, então eu vou abrir meu escritório. Só que eu contei meu sonho para uma pessoa, né, que era líder até da igreja, e essa pessoa quase matou o meu sonho, porque ela não conseguia entender, né, assim, que eu ia. Então, o que acontece? Foi aqui não. Hã? Não foi aqui não. Aqui eu vim depois. Não. Na outra, não foi aqui não. Aqui foi também direcionamento do Senhor que eu vim parar aqui. Então, eu contei e eu estava sem dinheiro. E essa pessoa falou assim, você fala inglês tão bem, por que você não acha que isso aí é, tipo, fantasioso demais? Por que você não vai fazer tradução? Você vai ganhar uns 3 mil reais por mês, olha que ótimo. Mas Deus estava me dizendo que eu ia muito além. E aí aquilo, eu saí de lá tão chateada, e eu entendi, o Senhor falou comigo, você se comunica comigo, você busca conselho na minha palavra. E aí eu comecei a seguir, o Senhor falou para eu colocar intercâmbio, e eu abri um escritório e fui morar numa kitnet com meu filho de verdade. E eu falei para o meu filho, a partir de hoje, a nossa vida vai ser só agradecer. A partir de hoje, a gente vai dar graça. A gente tinha uma parede do nosso apartamento que a gente escrevia, né, Mateus? A gente escrevia todo dia uma palavra de gratidão. O que a gente tinha feito de verdade? Era muito engraçado a nossa kitnet. E eu coloquei ele na escola pública, fui muito criticada, porque, né, como que coloca o menino na escola pública? E eu falei, eu vou abrir meu escritório. E abri meu escritório. E nisso, apareceu uma moça, uma menina, que ela falou para mim, Iva, veio no meu escritório, alguém falou alguma coisa para ela, e ela veio, disse que orou, e o Senhor mandou ela no meu escritório. Aí ela pegou e falou, chegou lá, né, me ligou, marcou a reunião, tudo, recebi, e ela falou, o Senhor, há 3 anos, o Senhor me deu um direcionamento e disse que eu ia morar nos Estados Unidos, e que era tempo de preparação durante esse tempo, e que agora chegou o meu tempo de envio. E eu falei, tá, mas eu não fazia processo, porque eu já estava fazendo processo somente para o Canadá, naquela época. Eu fazia processo, já tinha feito uma parceria com o próprio governo do Canadá, então eu fazia recrutamento, né, para o Canadá, e fazia todo o processo de vistos, de intercâmbio com as escolas do Canadá. E eu falei assim, mas eu nunca fiz nada para os Estados Unidos, eu não tenho parceria com escolas dos Estados Unidos. Ela falou assim, o Senhor mandou você, o Senhor disse para mim que é você que vai fazer meu processo. E essa menina era muito determinada, ela disse que o Senhor tinha mostrado para ela. E eu falei assim, se Deus disse, então eu vou fazer, né? Ele vai falar comigo também, vai me capacitar, porque eu não faço ideia de como eu vou fazer seu processo. Porque o processo dela não era de visto, era um processo de 1 ano, entendeu? E eu não tinha sequer conhecimento de nenhuma escola do jeito que ela queria lá. E o Senhor mostrou para ela uma bandeira, e ela viu a bandeira dos Estados Unidos. Tá bom. Nós começamos a fazer, de imediato, ela já decidiu que ia me pagar. Ela nem esperou o processo dela. Ela, antes mesmo de eu dar o formulário, ela já queria o número da minha conta para depositar o dinheiro para mim. E ela me pagou esse processo, eu não sabia como cobrar, e eu cobrei o valor de um visto normal, mas as agências estavam cobrando uma fortuna dela. Sabe? Eu falei assim, olha, eu não sei como cobrar, então eu vou fazer o seguinte, como eu vou aprender com o seu processo, né? E você vai ter que ter um pouco de paciência comigo, porque eu preciso pesquisar tudo sobre isso para poder desenvolver o seu processo. Eu vou, então, te cobrar só o valor do visto, tá bom? Tá. Ela me deu para onde ela queria ir. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro. E aí ela queria ir para um lugar mais barato. Então, ela deu um estado dos Estados Unidos, o nome de uma escola, e eu entrava em contato e nada de responder. Eu mandava para outras escolas daquele estado e nada de responder. Eu fazia nada, e foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada. Eu falava assim, eu vou te devolver seu dinheiro, eu não sei mais o que fazer. Ela falou assim, não, Iva, Deus me falou
Ela fazia desse jeito, gente. Eu nunca vi uma menina de 19 anos tão determinada. E tão assim, sabe, cristã, tão crente mesmo naquilo, no direcionamento do Senhor. Mas a gente tem que estar atento aos sinais. Deus disse para ela, Deus mandou ela ir no meu escritório, mas ela, mesmo assim, ela tinha algo no coração dela, medo de não dar conta de pagar, porque ela não tinha condições. Então, ela estava indo para um outro direcionamento. Só que eu falei para ela, falei assim, olha, fulana, vamos fazer o seguinte, Deus disse, não disse? Deus falou que era eu, você não está aceitando dinheiro de volta. Você quer que eu continue? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos jejuar e orar durante 7 dias. E Deus vai falar comigo. Porque se Deus está falando e diz que sou eu, então eu preciso que Ele fale comigo, me dê o direcionamento. Tudo bem? Ela falou assim, tá bom. Eu falei assim, a partir de hoje, então, a gente vai jejuar para o seu processo, porque eu não consigo entender por que não é aceito. E aí nós começamos a orar. E aí Deus começou a falar comigo. Deus me mostrou a bandeira que Ele mostrou para ela. E eu falei para ela, Deus está dizendo que é o Washington. Deus falou para você, Estados Unidos, mas Deus me mostra o Washington. Ela falou assim, Iva, o Washington é muito caro. Eu não tenho condições. Ela entrou em pânico. Eu falei assim, calma aí, cadê a sua fé? Deus te disse, não foi? Quanto tempo? Tem 3 anos. Deus, você se preparou, não foi? Foi. Agora, é tempo de envio. Você tem convicção disso? Tenho. Então, se Deus te disse, é Deus que vai prover tudo. E eu creio é nesse Deus. Ela falou, amém. E eu falei assim, já pode arrumar tua mala, porque a partir de agora vai ser rápido. E aí foi desse jeito. Eu mandei para uma escola, eu mandei o processo dela para essa escola, e a escola de imediato voltou, mas eles voltaram me perguntando se eu não queria ser agente deles no Brasil. E é um grupo de escolas, de universidades, de colleges muito grande nos Estados Unidos. E eles já voltaram perguntando se eu não queria ser agente deles no Brasil. E eu, lógico, né? Já preenchi minha ficha, tudo mandei, não sabia nada sobre. Fiz todo o processo dela e tudo que eu não cobrei dela, eu recebi da escola. Recebi muito mais. E aí, o processo dela a gente mandou, de verdade, ela, dentro de 20 dias, ela já estava tendo que embarcar para os Estados Unidos. Veio tudo. Veio o formulário, fizemos a aplicação do visto dela. Falei para ele, compra a tua passagem hoje, porque você tem que estar nos Estados Unidos dia tal. Você tem que se apresentar na sua escola. E ela falou assim, Iva do céu, eu falei assim, não vai comprar nada. Você pode ir com a roupa do corpo, porque não vai gastar nada aqui. Você vai levar um mínimo para você, porque é isso. E ela começou a se desesperar. Eu falei assim, calma aí. Nós temos que estar atentos aos sinais. Deus, Ele te dá um sonho, Ele te dá uma visão, mas existem sinais que você precisa estar atento. Qual é o sinal que Deus está te dando? Qual é o sinal que Deus nos dá? Né? E hoje ela foi para Washington e ela está casada. Ela chegou lá, ela é levita. Essa menina ela é a coisa mais linda. E ela tem um dom muito especial. Ela tem uma voz angelical. E ela foi para uma igreja e ela conheceu um jovem também, e hoje ela está casada nos Estados Unidos, já. E é tão interessante que ela foi lá, parecia que era exatamente quando ela saiu daqui do Brasil, o pai dela, ela é filha de pastor, e o pai dela fez um culto, e eu falei para o pai dela, sua filha não volta mais. E aí eu lembro... E foi verdade, ela não voltou mais. Ela está casada e foi lindo. Então, tem sido tudo o que eu tenho feito, que eu faço para as pessoas, sendo direcionado por Deus. É isso. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Não é uma pergunta, não. O nosso tema hoje, né, escolhendo o seu futuro, né? Eu gostaria que você incentivasse esses homens e essas mulheres aqui a sonharem mesmo, assim, escolher o futuro, entendendo que eles podem chegar onde Deus determinou, né? Sua história de verdade é maravilhosa, né? A gente já se conhece um pouco da sua história,
e como Deus fez você chegar até lá, né? E lidando com alguns jovens ao longo dos anos, a gente vê algumas pessoas que falam assim: ah, mas eu não posso, ah, mas eu não tenho como. Enfim, né? Incentive eles apesar de que foi o que você fez com a sua história, mas assim, bem diretamente, que eles podem chegar onde eles quiserem. Mas a pergunta é, onde eles querem chegar, né? Onde eles querem chegar. Você entendeu o que eu pedi? Sim, eu entendi. Aonde eles querem chegar, mas eles precisam tomar uma decisão para chegar. Né? Olha, está falando para vocês. Ó. Então, tipo, você sonha. Qual é o seu sonho? Seu sonho não precisa ter um limite. Mas qual decisão você está tomando para alcançar o seu sonho? Qual é a decisão que você escolhe? Entendeu? Eu costumo dizer, as pessoas veem sempre, eu sou uma pessoa que eu não acredito em limites de que você não é capaz. Eu não acredito que nós não somos capazes. Eu acredito que nós somos capazes de atingir e obter o nosso objetivo. Basta querer. Basta você ter a humildade de ouvir as pessoas, né? De ter ajuda. E Deus é tão maravilhoso porque Ele coloca pessoas. Deus, eu não tive família que me apoiasse, eu não tive família que me encorajasse, e pela incapacidade mesmo, a limitação de cada um. Mas Deus colocou pessoas extraordinárias na minha vida. Então, Ele colocou oportunidades que eu decidi agarrar. Então, Ele coloca oportunidades todos os dias para nós. Mesmo sendo uma criança, Ele coloca a oportunidade de um professor ali do seu lado. E aí cabe a você se aproveitar dessa oportunidade de ir lá. Eu acho que é isso, né, Isva? Então, assim, o que eu posso dizer? Se você tem um sonho, independente de estudar, eu falo, projetando o seu futuro, é você que tem que visualizar o seu futuro. O que você decidiu para você? Sabe, o que você quer? Primeiro passo é você definir o que eu quero para mim. Você quer uma decisão, você quer fazer medicina. Vamos supor, medicina, engenharia, tudo, direito. Por que você quer fazer direito? Você quer fazer direito de verdade, que é algo que move o seu coração, que é algo que queima em você, ou é algo que o seu pai ou a sua mãe quer que você faça? Entendeu? Porque se é algo que seu pai e sua mãe quer que você faça, e não queima no seu coração, ali não está a sua missão. Eu acredito que a sua missão está naquilo que Deus coloca no seu coração e que queima em você. Então, você pode pensar, mas se eu tenho que fazer esse curso porque a minha mãe quer que eu faça. Olha, eu pegando nos pais, que meu filho faz isso também. Meu filho já decidiu o que ele quer estudar. Eu, se fosse escolher, eu escolher outra coisa, entendeu? Mas é a decisão dele. E se ele já diz que ele quer, eu comecei a observar a aptidão dele. Você pode descobrir qual é a sua aptidão. O que é? O que você faz de melhor? Qual é a sua habilidade? A habilidade que você tem. Se você tem uma habilidade de cuidar um do outro, cuidar dos outros, cuidar de pessoas, talvez você goste de enfermagem, medicina, né? Porque você gosta de cuidar de pessoas. Então, é essa a sua aptidão. Como que eu descubro a minha vocação? Você descobre, existem várias ferramentas hoje que você pode descobrir isso. Antes, faziam nas escolas, eu não sei se faz hoje mais, que é o teste vocacional. Não faz? Quando termina o último ano do ensino médio. Algumas escolas. Mas, se não tem as escolas, se não faz na sua escola, tem empresa de RH, tem empresas de coaches, né, que faz esse processo que é o mapeamento de perfil de cada um. Hoje a gente chama de mapeamento de perfil, que é a mesma coisa de teste de aptidão.
Então, eu acho super importante, antes de tomar, eu falo assim, eu fiz direito. E aí, eu fazia direito no Brasil e queria terminar. Então, eu tinha que começar do zero e eu fiz direito de novo. Eu utilizo o direito na minha vida porque eu escolhi empreendedorismo, eu escolhi ter a minha empresa. Então, eu tenho noções de contratos, eu resolvo as questões de contratos, eu analiso. Mas eu nunca ganhei dinheiro com direito. Direito era para mim? De fato? Não era. Direito não era para mim. Eu decidi fazer direito porque eu era idealista. Então, eu idealizava mudar o mundo e proteger os injustiçados, porque eu era muito injustiçada. Então, eu decidi. Mas eu não perguntei para Deus se era aquilo mesmo que era minha missão aqui na Terra. Hoje eu entendo que a minha missão, eu ajudo várias pessoas, até mesmo questões empresariais, das empresas, de resolver essa questão de pessoas que estão indo para fora, esse envio de estudantes dessa área de intercâmbio e até mesmo alguns processos de imigração. Eu vejo, essa é a minha missão, é de ajudar pessoas nessa área. Não tem nada a ver com direito, gente. Mas eu fiz vários anos da minha... Mas Deus é tão generoso que não deixa a gente se perder, entendeu? Aquilo que eu fiz, eu aproveita. Mas eu poderia ter um proveito muito maior se eu tivesse escolhido um curso que estivesse a ver com a minha missão, que tinha a ver com a minha habilidade, né? Então, é isso. Eu encorajo... O que eu posso dizer para vocês? Continue sonhando, mas buscando aquilo, observando onde está a sua habilidade. Qual é a sua habilidade? Né? O que você quer fazer? E não pensa, eu não sou capaz de realizar. Acredita, continua sonhando, porque através do seu sonho, Deus vai te dar ferramentas, Deus vai te dar pessoas, vai te dar oportunidades para que o seu sonho seja realizado. Ele vai colocar pessoas, ele vai aquilo, o pastor disse para eu pedir um carro, eu estou pedindo um carro, vai aparecer, vai que a concessionária me dá, né? Vai que eu seja sorteado, vai que eu feche um contrato hoje, né? Tipo assim, eu falo, e eu compro. Mas, assim, estou brincando com isso, mas é sério, é aquilo que a gente pede, coloca na dispensação do Senhor, coloca ali na presença do Senhor o seu sonho, independente. E mesmo quando os seus pais não acreditam, ou eles querem uma outra coisa, quando é Deus fazendo, quando é da vontade de Deus, Deus vai tocar no coração de cada um deles e vai fazer com que eles compreendam que essa é a sua missão também. É isso. Legal. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta para a Iva? Jean. Boa noite, Iva. Boa noite. A satisfação aqui recebê-lo. A minha pergunta é, hoje o aluno, ele tem ali a dependência, né, dos seus pais e tudo, e nem todos, mas a maioria, né? E nessa dependência, os pais, às vezes, veem assim, a sua profissão, que você faz, que é belo, é muito bonito até, viu? Parabéns. Obrigada. Mas muitos dos pais não têm esse start, assim, poxa, eu poderia, mas eu não sei como. Você tem no seu departamento da sua empresa, você também conversa com os pais, tem toda essa inclusão, né? Porque até o pai mesmo, o que é isso? Como é que isso funciona? Tá bom, é sonho do meu filho, mas como é que é isso também? Para o pai, numa linguagem até um pouco mais assim, diferente até, porque tem aquele pai que, né, ali tem um nível cultural um pouco menor, né? Sim. Tem isso também. A minha outra pergunta é como é que acha você nas redes sociais? Você tem Instagram, você tem YouTube, você tem alguém que faça algum trabalho para você, para que esses alunos achem você? Porque hoje você está aqui, mas se você não tivesse aqui, eu acharia você? Então, primeiro, respondendo a primeira pergunta, o mais importante, o que eu mais trabalho é exatamente com a família. Então, primeiro, até mesmo porque um adolescente,
para ele viajar, ele é dependente dos pais. E não só, existem jovens, mesmo pessoas maiores de idade, né, acima dos 18 anos, eu acho super importante estar conversando com os pais. Os pais vêm e eu converso, explico para os pais o processo. Mas eu também quero entender do aluno se esse é o desejo dele, entendeu? Então, os pais, eu explico o processo, eu explico as questões burocráticas do processo, eu ouço, esclareço todas as dúvidas, falo, mas eu acabo conversando com o aluno sobre as questões culturais e o sonho dele, para entender se aquele é verdadeiramente o sonho dele, ou se não é só dos pais, entendeu? Responde a sua pergunta? E quanto às redes sociais, eu tenho uma rede social, eu confesso que a gente está tendo grande dificuldade de encontrar uma empresa para fazer o desenvolvimento personalizado como eu trabalho. Então, eu ofereço um serviço personalizado para cada aluno, para cada cliente. Então, eu faço o diagnóstico da necessidade dele e personalizo. Então, eu quero vender esse serviço dessa forma também personalizada. Eu não quero ser mais só uma carinha bonitinha, uma blogueira no Instagram da vida ou qualquer outro lugar. Então, o meu serviço, ele nasceu para atender os filhos dos meus clientes já existentes da área de negócio, entende? E agora que eu inseri essa área do financiamento de intercâmbio, que é para ajudar todo o outro público, todas as pessoas que querem fazer isso. E a gente, eu vou deixar depois, eu deixo minha rede social, tudo, e a gente vai começar um trabalho. Eu acabei de contratar uma outra agência para estar desenvolvendo esse trabalho de comunicação e marketing da empresa, porque essa é a minha fraqueza. É exatamente essa área do criativo, eu sou do resultado. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Acho que é uma coisa que eu fiquei curioso de perguntar. Você falou que quando dá 3 meses, tem muita saudade da família. Como é que você encarou isso tudo? Já estava vivendo na dificuldade, né? Pelo que falou, várias barreiras. E quando vem com a saudade, já vem tudo tipo de uma vez. Porque eu passei por algo parecido. Eu fui jogar bola em Goiânia, eu era muito novo. Lá, quando passou o 3º mês, eu já estava tendo muita dificuldade e muita saudade da família. Aí eu acabei vindo embora, não consegui lidar com isso, né? E apesar de você não ser longe, né? Aí como é que você conseguiu lidar nisso quando você estava lá No Canadá? no Canadá? Então, no meu caso, eu sou muito determinada com aquilo que eu quero. Então, eu passei por muita dificuldade, tristeza, né? Fiquei muito isolada por muito tempo, porque chega um momento que você não tem amizades e eu precisava trabalhar. E eu ainda tinha um porém, porque a maioria dos alunos que eu conhecia brasileiros que estavam lá eram sustentados pelos pais, eu não. Então, eu tinha que estudar e tinha que trabalhar muito. Eu tinha um objetivo, eu foquei no meu objetivo. Chorava, sofria, mas eu decidia todos os dias a continuar, entendeu? Porque eu entendia que aquilo era um momento, era temporário, aquilo ia passar, que aquele momento ia passar e que eu ia atingir o meu objetivo. Foi isso. É uma decisão, é o poder da decisão, de você decidir todos os dias. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo, se você voltar, vai resolver a sua situação? Ou você não tem sonhos, não almeja algo maior? Entendeu? Então, é uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Não é fácil, mas você precisa tomar. E eu decidi ficar. Foi isso. Iva. Aí, ó, sua marca. Então, a Aria Business and Travel Intelligence, ela é uma empresa, hoje, foi a que nasceu antes, né, que era a empresa de negócios. Hoje eu criei ela é uma holding, que gerencia as outras 2 empresas, que é uma acabou de nascer, que é a importadora e exportadora de grãos. Então, eu não queria ser só mais uma intermediária, mas eu queria ter controle das operações, porque eu atendo governos, né?
Então, assim, como eu disse, eu abri empresa para servir as embaixadas, mas a minha atividade principal era viagens. E aí veio a pandemia, eu perdi todos os meus contratos. Todos os contratos com a pandemia. E eu estava pensando já de tirar essa parte de intermediação de negócios, essa parte da área de negócio. O que eu comecei a fazer? Voltei, em meio à pandemia, a fazer o quê? Negociações. Era a área que eu queria tirar, que eu não tinha nem consultado o Senhor. Eu decidi fazer eu voltei a negociar, entrar em contato com as próprias embaixadas e fazer negociações de comércio exterior. Então, por conta disso, esse ano agora, eu acabei de separar as empresas, e aí eu tive o direcionamento de separar, criar uma empresa de viagem personalizada, que é uma startup, e criar e abrir uma comercial importadora e exportadora. Então, assim, as coisas de Deus, às vezes não faz sentido para a gente, os direcionamentos que Deus nos dá. É fácil, você já está rica e está tudo... Não, é muito trabalho, muita abdicação, continua sendo, muitas horas de trabalho, muita renúncia, mas eu sei a visão que Deus me deu, e eu continuo fazendo e seguindo o direcionamento dele. Então, é isso. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Pode. Eu vou passar para o Matheus, mas antes, eu só queria compartilhar algo aqui que, de repente, pode ajudar, né? Aí eu quero trazer um exemplo lá de casa. A Iva conhece um pouco, tem nos ajudado nisso. Às vezes a gente pensa assim, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se organizar ou pensar, chegar a um país? Eu quero pegar o exemplo do meu filho mais velho. Ele tem vontade, tem um desejo desde criança de morar fora do Brasil. Aí você fala, de onde é que vem isso? Eu creio que vem do Senhor. É o que nasceu com ele e ele vem crescendo. E aí você pensa, eu não tenho conhecimento, não conheço, tal. O que ele fez? Ele, por si só, começou a pesquisar na internet sobre o país que ele queria, começar um pouco a cultura, começar a entender os cursos, as universidades. O que eu quero dizer isso com você? Te ajudar no sentido, como é que eu dou o primeiro passo? Hoje, vocês têm um acesso gigantesco à internet. Hoje, você chega lá na Coreia e você visita a avenida principal de Seul. Pelo Google Maps, você vai lá, viaja, você visualiza tudo. Então, você pode, inclusive, conhecer, saber, ver as lojas daquela rua por meio da internet. Então, é uma ferramenta poderosa para você dizer assim, eu quero ir para Irlanda. Nunca ouvi ninguém que foi para a Irlanda. O que tem a Irlanda? O que existe na Irlanda? Não sei porque eu tenho essa vontade. Vá para a Irlanda pela internet. Procure, pesquise, saiba qual a língua que eles falam, como eles se comportam, como é a cidade, como é o clima. Há uma oportunidade. Quais as universidades, né, Eva, que tem disponível na Irlanda. E aí depois você pode marcar um horário, conversar com ela. Você vai conhecer, leva a Iva para fazer um contrato com as universidades do Japão. Você quer ir para o Japão? Leva a Iva para fazer um contrato com elas. Então, o meu filho quer ir para o Japão. Então, para você ver, há hoje uma forma de você chegar. Aí eu estava falando do meu menino, aí ele pesquisou, ele chegou para mim, pai, tem essa cidade, essa universidade, aquela outra. E aí eu por acaso, eu fui conversar com a Iva, perguntar, saber se de repente ela não tinha uma ideia, um conhecimento ainda que superficial. E ela disse, pastor, eu trabalho com isso. Algo que Deus trouxe para a minha vida. Então, queridos, pesquise, se interesse, busque, e Deus vai fazer conexões. Eu gosto de falar, conexões divinas, que vão te auxiliar, vão te direcionar para aquilo que você tem que fazer, aquilo que Deus quer para você, como a Eva falou aqui. Matheus, quer fazer algo? Então, gente, foi isso. Basicamente, eu tenho muita gratidão pela Iva. Esse mesmo amor que ela tinha e tem pelo Canadá, eu também tenho. Quando eu tinha 15 anos, eu falei que eu ia embora, que eu queria fazer um intercâmbio no Canadá, e eu caí na besteira de falar para minha família inteira de que eu ia. E deu errado. E eles falavam assim, não, é impossível, e não sei o que, você é novo demais.
e não dá, e botaram o maior tipo de dificuldade. O meu pai, ele é meio, assim, protetor, fala, seu pai jamais vai deixar. Enfim, todo tipo de dificuldade eles colocaram para cima de mim. E ano passado eu fechei, tô indo. A empresa deu uns trabalhinhos, né? Me arrependi de não ter contratado a Iva, mas é porque a gente ainda não se conhecia. Mas a Iva, não era o momento. Mas a Iva, ela realmente me ajudou muito nesses últimos dias. Eu dei um trabalho para ela, né, Iva? Mas eu sou muito grato por você. Isso que ela falou vai, tipo, muito além de um intercâmbio, de ir para fora do país. Se, tipo assim, o seu sonho é, não sei, ser um grande empresário, começa de agora a entender qual é a sua aptidão, como ela falou, quais as áreas de empresariais que você gosta. Então, começa de hoje, sabe? E o que ela falou, que eu acho que foi o segredo da Iva, para o sucesso dela, que ainda vai crescer muito, foi de ser guiada pelo Espírito, porque o pouco que eu conversei com ela, eu vi o quanto que ela realmente é guiada, em cada atitude que ela tem. E ser guiado pelo Espírito, às vezes, vai sobre... Cara, seus pais podem falar, seus tios, seus primos, podem falar quem quiser. Mas, se for de Deus, vai dar certo. Mas você precisa, primeiro, crer com seu coração e já se visualizar lá. Aqui a gente tem uma nota de $1. Primeiro eu queria saber, tem alguém que tem vontade de estudar fora do país ou ir para fora? Tem alguém? Então, vocês têm esse desejo. Aqui tem uma nota de $1. Às vezes você fala, cara, meus pais não têm condição. Às vezes você fala, cara, é impossível, não tenho condição, eu não trabalho. Ou se você já trabalha, você fala, o meu salário é impossível de pagar. Mas... Isso. Mas às vezes... Deixa eu tirar minha máscara. Mas às vezes se... A única coisa que você precisa é crer com o seu coração e já começar... Não fui eu, não. Não, beleza. Então, peraí. Então, a única coisa que você precisa é crer com o seu coração e desde já ir começando a plantar, que nem ela falou, você tinha 16, né? Quando você começou a juntar, para ela poder ir. Então, Deus vai colocar no seu coração o mecanismo que você tem que ter hoje para você realmente... Esse microfone é difícil, tem que aumentar. Então, Deus vai colocar no coração de vocês hoje como que vocês precisam para chegar até o objetivo de vocês, por maior que seja o seu sonho. E essa nota, assim, simboliza o seguinte: você só precisa de uma coisa, é crer que o Senhor ele vai ser o maior financiador do seu sonho. Porque se Ele te chamou, Ele vai ser fiel para bancar aquilo que Ele tem. Você precisa simplesmente levantar e buscar uma nota dessa. Você precisa simplesmente levantar e falar, Deus é quem vai pagar o meu sonho. Você precisa simplesmente falar assim, não, eu acredito, meus pais hoje podem estar desempregados. A gente pode estar com o aluguel atrasado já há 2 anos. Mas eu acredito que o Senhor vai me levar para fora e Ele vai me enriquecer naquela nação. Ele vai cumprir com aquilo. A única coisa que você precisa fazer é levantar e buscar uma nota. Foi alguém que andou rápido. Foi alguém que entendeu que era simplesmente uma atitude. É alguém que você tem que crer, correr atrás. Que nem a Iva falou, fica atento aos sinais. Cheia dos dólares. Então, se você nunca viu uma nota, se você quiser ver, tá aqui uma nota, vou te mostrar. Aqui, ó. É real, é $1, né? A nossa igreja é uma igreja assim que de um povo que tem muitas moedas, né? Um povo muito rico, independente do preço, né? Se eu não trago o Bitcoin porque ele é virtual, mas senão eu trazer aqui também. A gente está cheio, lotado, né não? Então, ó, aqui é uma nota, se vocês nunca viu, vou passar para vocês verem, ó. Ah, aí, ó. Pegou? Tá vendo? É basicamente isso. Fica. Acredita no seu sonho, cara. Então, basicamente é isso. Você precisa crer no seu sonho. Você precisa ser rápido. Você precisa ter a audácia de se levantar e vir buscar uma nota. Tá difícil. Você quer falar mais alguma coisa, Ivo? Eu só quero encerrar. Eu quero agradecer a oportunidade de falar. Eu sei que são muitas coisas que envolvem, e são várias questões. A gente não tem como elucidar e trazer tudo, mas o que eu estou aqui é para mostrar para vocês que é possível.
é possível realizar qualquer sonho. É possível você ser guiado quando você se coloca debaixo mesmo da palavra do Senhor e se coloca ali com humildade de receber o direcionamento, com humildade de buscar entender que você não sabe tudo, mas que tem pessoas que possam te ajudar. Acredita que é possível. E não é essas... Eu vejo, às vezes, porque eu fico... as pessoas falam assim, Iva, você precisa criar um canal do YouTube. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo mesmo, porque eu trabalho horas muito extensas. Hoje eu ainda trabalho assim, em nome de Jesus, eu vou ter uma equipe qualificada, sabe, assim, 2022, eu declaro assim, eu estou profetizando o meu escritório já com uma equipe toda, para que eu possa ter mais tempo para apresentar, para ajudar as pessoas com o meu conhecimento, né? Sim, para passar mais tempo esclarecendo as dúvidas das pessoas. Mas eu te falo assim, eu não tinha a probabilidade de acontecer algo na minha vida, era quase inexistente no olhar do homem. Mas Deus já tinha decidido. Deus já tinha decidido o meu destino. E eu só me movi em direção a Ele. Eu só tive que dar o primeiro passo. Eu só tive que seguir e fazer. Aguentar. É fácil? Não. Qual o preço que você está disposto a pagar pelo seu sonho? O que você está disposto a abrir mão? Porque você precisa renunciar. Você precisa abrir mão. Não é só ir para fora, só ir para uma faculdade. O que você está disposto? Você também vai ser visto, você é exemplo. Aquilo que eu disse, eu não tinha o discernimento da palavra, mas eu já tinha o direcionamento do Senhor. Eu já sentia, eu já buscava, eu já ansiava por aquele relacionamento com o Pai. E eu tinha uma necessidade espiritual muito grande. Então, Deus me colocou numa família para ajudar a transformar a vida de uma pessoa que eu nem sabia, entendeu? Que eu fui canal de bênçãos na vida dela. Esses dias uma pessoa me testemunhou, um ex-patrão meu. Eu trabalhei para judeus ultra-ortodoxos, aqueles dos cachinhos, sabe, assim, a roupa preta, tal. E eles não podiam conversar com mulher e tal. E aí, um dia, tudo dele era complicado, tudo eles eram assim, ele era grosseiro e tal. E esses dias, em meio à pandemia, é uma pessoa que me mentoreia na empresa, assim, eu sou mentoreada por ele, pelo meu ex-patrão do Canadá. Então, quando eu preciso de um conselho voltado para negócios, para quem que eu vou? Para uma pessoa que já chegou aonde eu quero chegar. Se eu quero um conselho para alguém que é relacionado ao meu filho, eu vou para a Isva, que é a minha líder. Mas não é só porque ela é minha líder, é porque eu vejo que ela tem propriedade nessa questão, na maternidade. Então, é uma pessoa que eu admiro como mãe. E eu vou buscar conselhos para uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que já chegou lá. Então, o que você está escutando? Aquelas pessoas que estão falando que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir. Olha para a vida delas e vê se elas já chegaram aonde você quer chegar. Se elas não chegaram aonde você quer chegar, tampa seus ouvidos e busca ouvir a voz do Pai, a voz do Espírito Santo que está em você. Amém? Obrigada. Então, é isso basicamente. Queria, de novo, te honrar e te agradecer por você estar vindo. Obrigado, Iva. Obrigado. Então é isso, gente. Mais uma vez eu repito. Tipo, nem o céu é o limite para você, entendeu? Então, se o seu sonho às vezes é ser um astronauta, você acredita que a NASA te contrata uma hora. Mas creia de fato nisso. Não deixa. E que nem a Iva falou, procure pessoas que já chegaram lá. Procurem pessoas que você possa confiar e que vão te ajudar a chegar até lá. Não procura gente que vai ser, sabe, gente infeliz que vai atrapalhar o seu sonho, não. Entendeu? Então, basicamente é isso. Obrigado por vocês terem vindo. Vocês visitantes, voltem mais vezes. Eu vou querer falar com vocês no final, mas obrigado pela presença de cada um. É isso. Não é isso não. Eu esqueci de um negócio. Cara, a gente vai encerrar esse ano no próximo sábado.
A gente vai fazer um luau lá em casa e tá todo mundo convidado. Quem quiser ir, a única coisa que a gente vai fazer assim vai ser, tipo assim, para entrar assim, vai ser cada um levar alguma coisa, tipo um bolo, sei lá, a gente vai fazer uma lista ainda. Então quem quiser ir pode me procurar, Maitê, Gabi, estão me ajudando, o Alexandre. Então procura ele, pede a lista, eu vou postar no nosso grupo também e já aguarda a data. Dia 11, agora, no próximo sábado, a gente vai estar todo mundo junto lá em casa, fazendo uma fogueira, já arranjei uma fogueira. Meus pais nem sabem, mas eu arranjei uma fogueira. E vai dar certo lá, a gente vai tacar fogo lá e vai ser bem legal. Estejam lá, quem quiser ir, só me procurar, beleza? É isso, vou em paz. Pessoal, aos nossos irmãos, nossos amigos visitantes, que quiserem participar também desse luau, vocês são convidados, amém? Pode procurar agora o Mateus. Fala, Mateus, eu queria ir, não, mas eu não sou dessa igreja. Mas às vezes você quer se achegar, você quer fazer conexões novas, procure o Mateus ao final dessa nossa reunião e você pode participar também, desde já o nosso convidado, amém? Queremos agradecer muitíssimo a Iva, agradecer o Ed pela participação aqui, a presença, valeu, nosso amigo Mateus. E só quero agradecer a todos, amém? Não vou saber o nome de todos aqui, a Karina que veio com a sua turma, obrigado. Mas agradecer a cada um dos nossos irmãos presentes e vocês são sempre bem-vindos. Eu só quero convidar você a ficar de pé, vamos agradecer a Deus, amém, por essa oportunidade.